Sejam bem-vindas a mais uma aula secreta. Tô tão feliz que a gente está aqui. E aí, a gente passou um tempo aí, né, sem a gente se falar, muita coisa estava sendo reorganizada. E aí, eu quero contar para vocês o que que tá rolando, tá? Então, isso aqui é só para vocês que estão na academia, e eu vou ser muito sincera e vou deixar gravado, tá? Para vocês entenderem o que tá rolando. No ano passado, eu criei essa academia emocional e eu tinha a clareza, a convicção de que isso era tudo que eu queria e que faria sentido e fez sentido até final ali de novembro, por ali, que foi onde vocês entraram no máximo. Depois, não sei se vocês já repararam, não entrou mais ninguém na academia. Então, são vocês. E é com vocês que eu vou até o final dessa entrega aqui, porque é um curso anual e a gente se encontrou assim. Mas para vocês, e eu fiz questão de deixar isso aqui gravado, tô trazendo aqui os bastidores. Vocês são aquelas pessoas que me deram as mãos aqui e falaram, vamos. E a transformação de vocês está acontecendo, tá aí, a gente está aqui juntas, mas para deixar claro que as coisas podem mudar. Sabe? Lembra que no fim do ano eu não estava conseguindo dar aula por conta de um monte de coisa da minha vida? E aí agora, essa transformação, eu sinto que a gente pode pegar uma carona nisso e entender que às vezes a gente vai dar um tiro em um lugar e vai achar que é a melhor coisa que tem. E daqui a pouco a nossa vida faz assim, ó, e ajusta. E aí, que por óbvio, estamos indo para um lugar melhor, porque toda vez que vem um novo insight, a gente vem para um lugar melhor. A academia vai até o fim, com todas vocês, né? O contrato de vocês, o anual, tá tudo certo. Mas eu quero trazer uma nova perspectiva. Dia 25 de maio, que é um sábado, a gente vai ter uma imersão que vai ser do sábado, 9 horas da manhã até às 6 da tarde, que a gente vai constelar, a gente vai fazer um monte de coisa que se chama Workshop A Quebra. Eu quero trazer mais um monte de gente para cá, para a gente dar esse mergulho. E vocês são as minhas convidadas de, de, de honra. Vocês são as VIPs aqui, vocês estão comigo aqui há tanto tempo. Tem gente que tá antes de começar qualquer coisa, já estava aqui. A Mirva é uma delas, que ela tá aqui parece que antes de mim, sabe? Então, é muito valor. Eu valorizo muito isso, sabe? E só para vocês entenderem, o valor para vocês participarem desse workshop lá dia 25 de maio comigo é R$ 49. 49 ou 47? Agora eu tô até na dúvida. É 49 ou R$ 47, tá? Que é o primeiro lote, que é pra gente mergulhar e vou precisar de gente para compor campo lá. Então eu conto muito com vocês, que vocês estão à frente de todo mundo que tá aqui, sabe? Então, vocês são VIPs aqui dentro. é, E depois dessa aula, tá? A gente está construindo uma perspectiva. Porque o que que acontece? As pessoas têm níveis de consciência até onde ela já conseguiu chegar, e mais que isso, até onde ela já conseguiu ouvir, sabe? As coisas que vocês ouvem por aí, é daqui? Aquelas coisas que se pega a gente meio torto, a gente não tá pronto para ouvir um monte de coisa. Mas quando a gente tá pronto, a gente vai para um outro lugar. Então a gente vai levar quem dá conta para próximos níveis. Depois disso, já tô abrindo para vocês aqui, tá? Então a gente vai ter o workshop no sábado, dia 25 de maio, R$ 47, acho que é 47. R$ 47 para vocês que são aqui da academia. E depois a gente vai direto para uma mentoria que é em grupo, que se chama O Recomeço. E aí são as constelações em grupo e a gente vai muito fundo para elas. Mas isso só para dizer para vocês que eu queria contar em primeira mão, nessa sinceridade que eu tenho aqui, nessa verdade que eu sempre trouxe para vocês, de que tudo transmuta e transmuta para melhor, naquela versão que agora você dá conta de ir. Naquela versão que você. É como se estivesse dando o aval para uma reestruturação da sua vida, é sempre válido. É sempre válido. A gente pode reorganizar o Paranauê, tá? Dito isso, depois eu vou mandar lá no grupo o link da inscrição de vocês, que de primeiro lote, que é diferente, que vocês são as primeiras a serem. Para quem eu tô contando desse jeito aqui, tá? São minhas convidadas VIPs, vou precisar de vocês lá para compor campo, vou precisar de vocês lá para dar depoimento, vou precisar de vocês. Se vocês estiverem andando comigo, vamos embora, porque nós estamos indo, tá? Nesse equilíbrio de troca aqui. E hoje.
quero saber de vocês. Vocês estão prontos para conversar comigo? Só para eu saber, porque daí agora, a partir de agora, eu vou ligar lá a live lá no Instagram. O povo só ouvir a minha parte, ninguém vai ouvir vocês, tá? Que eu tô no fone de ouvido aqui. Então, só para o povo ficar com vontade também de ficar perto de mim. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo aqui, né? Como é que é o Paranauê. Então, tô abrindo o bastidor, eu vou levar vocês com muito carinho, com muito amor mesmo, aqui por quem tá aqui. E alguém tá pronta pra falar o que que tá rolando na vida aí pra gente trocar? E vou repetir de volta. As pessoas daqui não vão ouvir, eu tô no fone de ouvido, tá? Ai, senão a gente vai falar de umas coisinhas aí. Vamos ver o que que acontece. Se vocês abrirem, a gente traz um campo, vou trazer boneco e a gente vai conversar. Pode ser? Alguém tá afim de trazer algo? Ou tá de boa? Ah, Rafa, dá uma aula aí. Pronto, alguém abriu o áudio. Gostei. Vai, Lili. Sei se vai dar pra ouvir muito, que eu esqueci meu fone, eu tô na rua. Não, eu tô ouvindo Mas dá bem. pra ouvir legal? Dá, aham. Para mim, a satisfação de participar desse grupo, né, desde do início, que eu até ia desistir, a Rafa falou comigo, e eu consegui sair de um relacionamento extremamente tóxico, agressivo, né, tanto verbal quanto físico, mas como a Rafa fala, é um passinho de cada vez, né? Consegui sair, que era o minha primeira meta, né? Era sair desse relacionamento. E agora eu tô me redescobrindo em questão da minha profissão, né? Então, para mim está sendo um desafio gigante, porque eu já tinha algo muito estável e a partir desse momento de reviravolta, né? De finalizar que a gente tinha negócios juntos, então, é, eu estou me redescobrindo em novas áreas, né, de trabalho. Então, isso está sendo muito desafiador para mim. Mas, acompanhando as aulas da academia, né, então, eu acabo que eu estou tendo essa clareza, né, mental, esse suporte, né, emocional também que a Rafa traz nas aulas, né, as constelações no final das aulas. Então, assim, para mim está sendo muito desafiador, mas é um desafio que está me trazendo uma nova perspectiva da vida, né? É estranho, mas é um estranho bom. É um difícil, mas é um difícil bom. É muito difícil até de expressar, né? O que que traz. Mas, assim, eu sou imensamente grata a Deus, primeiramente, segundo a Rafa, que não deixou eu desistir de sair da academia. E vamos embora. É isso, sabe? E quando você tem a coragem de atravessar, porque foi isso, né, Lili? Lá atrás, você queria desistir, falou: eu não vou dar conta disso aqui. Né? Vou pular do barco. E quando é uma simples palavra, não, volta, vai dar certo, tem um jeito. E aí sai de relacionamento tóxico e se reencontra com outras coisas. E o principal, que é o que eu acho que faz a vida fazer sentido, que é quando a gente percebe que a vida girou. Porque o que que trava? Cara, é todo ano, todo mês, você ter o mesmo problema. Sabe, no relacionamento, você já falou 500 vezes a mesma coisa. Porque a gente vai ter problema, a gente vai ter desafio. Essa é a vida. Só que se eu ficar presa no mesmo problema por muito tempo, porra, fica muito chato. A gente entra na monotonia do problema. E aí a gente tem a sensação de que a gente está dentro de um labirinto, perdida, onde a gente não vai encontrar a solução. Então, aqui, né, dentro da academia, aqui para quem vai vir para quebra, como que vai funcionar? Eu preciso treinar o meu olho a ver o que está repetindo, qual foi a lição que eu não aprendi, qual foi a conta que eu não dei conta, qual foi a página que eu não virei, qual foi o giro que eu não dei. Porque se eu não fizer isso, eu fico no mesmo lugar. E aí a vida trava, eu tenho a sensação de que a vida não caminha, a sensação de que as coisas não fluem. E aí aqui, dentro desse lugar que é seguro, o que é que tá vindo repetidamente na sua vida e que você parece que não atravessa? Tô lendo aqui o comentário. Não sei até onde vou dar conta.
Lembra que eu estava com dificuldade de sair de um relacionamento? Então, saí faz 15 dias. Não sei exatamente quem terminou. Uhul! Uhul! É louco, né? Mas é também um grande passo. E olha aqui, fazendo link com isso que eu tô trazendo. Foi difícil, 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 era difícil, difícil. Tomou a decisão. A partir do momento que se toma a decisão, o que acontece? Mais um monte de desafios aparecem. Eu não sei se eu vou dar conta. Antes eu não sei se eu vou conseguir. Consegui. Aí agora parece que abriu uma porta que, ó, foi um tempão pra abrir. Lili passou pelo mesmo lugar. A Mirva também passou pelo mesmo lugar lá atrás, né, Mirva? Demorei pra abrir, demorei pra tomar coragem, demorei pra me escolher. Me escolhi. Aí, minha filha, parece que eu não tenho nem roupa pra esse evento. E que eu faço agora? Eu me escolhi. Sim, dói, a gente chora. E eu vou contar algo pra vocês. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma cliente que tem tudo a ver aqui, que é um campo que está sendo formado. Ela me mandou mensagem, ela sobre academia, tá? Então, estou fazendo uma analogia entre o fim de um relacionamento e uma pessoa que não fazia academia e começou a ir. Ela chegou lá e falou: Eu me senti a pessoa mais horrorosa, eu fiquei com vontade de chorar, eu me senti feia, eu me senti gorda, eu me senti burra, eu me senti tudo de ruim. Cara, ela tá indo fazer um movimento que é pra se sentir incrível. Então, terminar um relacionamento que eu já desejava, ir na academia que eu já desejava. Só que quando eu chego lá, pau. As sensações que eu tenho são as mais duras possíveis, são as mais difíceis possíveis. E aí, o que que a gente faz? Eu disse pra ela: sente e chora, como a Rô tá falando, doeu demais, chorei demais. Sente e chora. Alguém tá tendo coragem de chorar. Mas nesse choro, você não vai ficar lembrando de quão feia você é, de quão gorda você é, de quão errada você é. Aqui você tá de frente, Rô, de frente com a sua ferida do abandono. Você se abandonou por tanto tempo. Você se deixou de lado por tanto tempo. Você escolheu outra pessoa antes de você por tanto tempo. Que esse choro é aquele choro que vem da alma. É um choro de quem não se escolhe. É um choro de quem deixou todo mundo ter mais valor do que você mesmo na sua vida. Então é esse momento de que a gente evita, por isso a demora para o fim de um relacionamento. Eu não quero chorar esse choro que vem da alma, porque muitas vezes eu não sei nem de onde vem. Mas tudo muda quando eu sei de onde vem. Eu tô dando nome pro meu choro. Essa minha cliente de hoje da academia tá lá, deve estar lá chorando. Botou as músicas tristes que eu falei, bota as músicas tristes, vai chorar. É ter a coragem de atravessar e nesse choro ir lá dentro dizendo, talvez seja a última vez que eu vá chorar desse jeito. E Rô, talvez seja a última vez que você vai chorar desse jeito. Você vai chorar de outros jeitos, mas desse jeito, porque você não se escolheu, porque você se abandonou, porque você se deixou pra lá de lado, essa vai ser a última vez. Não quer dizer que o choro vai acabar, e que amanhã você vai estar maravilhosa. Mas quer dizer que quando você começa a compreender da onde está vindo a lágrima, você está chorando por causa da outra pessoa? Não. Você está chorando pelo tanto que você se deixou nessa relação inteira. E sabe que é uma coisa muito louca? A gente se acostuma, a gente se acostuma com dar conta. A gente dá conta de um monte de coisa. E sabe o que que as mulheres tratoras, salvadoras, todas vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, a gente dá conta. A gente bota o colete à prova de bala e só vai, não é? Se a gente levar uns tiros, a gente ainda vai e fica de pé. Mas é que agora, não é que eu deixo de dar conta. É que agora eu escolho não dar conta. Vocês estão entendendo o que muda? Você pode voltar lá com aquele homem, por exemplo, e vai dar conta. Mas agora você escolhe. Não, não tô mais afim disso aqui. Sabe quando perde o objeto, perde o sentido, parece que algo se desloca. E aquilo tudo, aquelas coisas que você aguentava lá de ouvir da sua mãe, lá de ouvir daquele homem, daquela pessoa, daquela irmã, daquela amiga, sei lá de quem que você ouvia aí. É como se agora você. Eu dou conta de ouvir o que você está falando, mas é que. Não. Vocês já estão sentindo um pouco disso, então? Algumas mais, outras menos. Eu tô vendo as cabeças de vocês assim.
Ah, eu não vou entrar nessa barca furada. E aqui eu vou me valer de uma de uma historinha, que talvez já tenha contado aqui, mas algumas ouviram, outras não, enfim. Imagina que você todo dia passa por uma rua e naquela rua tem um buraco. As primeiras vezes que você passou por aquela rua, você não viu o buraco, você andou e caiu no buraco. Aí, amanhã você vai andar pela mesma rua, e aí você vai, meu Deus, tem um buraco, mas daí você deu uma viajada na maionese, e quando viu, caiu no buraco de novo. Até que um dia, você vai lá, no próximo dia, tem um buraco, você tem que fazer uma força danada, gente, tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco. Quando você chega, você quase cai no buraco, mas você resolve dar a volta no buraco e seguir o baile. No outro dia, você, nossa, tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco, agora você tá mais esperto, antes do buraco, você já deu a volta no buraco e foi. Até que vai chegar um dia que você vai escolher outra rua. Você não vai querer passar a vida querendo desviar do buraco. Sim, eu acredito que eu tô com outra lente. Sei o que eu não quero mais respeito a mim e meus sentimentos. E isso, Rô, vem lá de dentro. Porque da nossa cabeça, a gente já falou isso para as nossas amigas, né? A gente já falou por aí, não, eu mereço muito mais. Não, é muito mais. Beleza. Achar isso aí já é um bom começo, mas e lá dentro? Que é quando você me diz, eu troquei a lente. A minha perspectiva sobre as coisas agora é diferente. Eu tô com um foco diferente, uma visão diferente, lá de dentro. Porque o trabalho todo que a gente faz aqui é de dentro para fora. É para tornar real a vida, sabe? A gente torna real o choro, tão real que a gente não vai mais fugir disso. A gente vai para dentro disso, sabe? Ah, tá bom, a gente tem um buraco, não vou poder mudar de rua antes de olhar para esse buraco, porque a gente precisa atravessar o buraco para encontrar a nova saída. Ótimo, então a gente vai lá dentro, a gente vai subir, a gente vai seguir e vai encontrar uma nova rua. Então, é, eu acho que essa aula de hoje aqui está trazendo esse pé no chão e, e essa coisa de não ter como procurar um atalho nesse processo de autoconhecimento. É lá a Lili, que meteu a cara a tapa, que tá aqui contando as histórias dela. A Jerusa, que contou as histórias também. A Mirva, que eu já sei as histórias dela também. E agora a Rô, que tá aqui, atravessando o negócio. Falou, gente, tomei coragem. Vambora. Que roupa que põe agora, que eu não sei. E aí, aqui não tem como a gente te dizer o que que você vai fazer. Porque isso é tão pessoal. Isso é tão pessoal. O que a gente pode saber é o que, em geral, acontece. Que é o choro, que é o vazio, que na verdade é o vazio e a dor de você ter se abandonado por tanto tempo. É como se você tivesse terminado um relacionamento muito tóxico e agora você olha aqui para sua criança interior. E você, como se você termina o relacionamento, entra lá no seu quarto com vontade de chorar, sabe? Como se tivesse com aquela sua menininha ali do lado assim, ó. E eu? O que que nós vamos fazer agora? Tão acostumada a ver o que os outros precisam, o que os outros desejam, que faz tanto tempo que você não olha para ela, não é? E agora, pós um fim de relacionamento, você é obrigada a olhar para ela. E Rô, quando você olha para ela, essa sua menina que tá aí, ela tá sangrando, tá doendo. Qual é o sentimento? Se você quiser abrir o áudio, pode falar. Lembrando que não vai aparecer o áudio aqui na outra câmera. Eu tô com fone de ouvido. Mas eu tô ouvindo e lendo vocês aqui. Qual é o sentimento de você reencontrar, ainda que no meio de um monte de dor, a sua criança? Você se escolheu. E é muito louco que em muitos fins de relacionamento, Lili pode dizer aqui também, não é? É, existe um alívio. Sabe aquela sensação de, ai, eu fiz a coisa certa. Tipo, tá doendo. Eu tô toda quebrada, mas, puta, eu fiz a coisa certa. Qual é o maior, Jerusalém, dando um sorriso? Qual... Qual é o maior sinal de que você fez a melhor escolha pra si? Quando você tem energia, sabe? Quando tem paz, tem alívio.
Quando tem um sentimento que é até novo para as salvadoras, é tipo assim, era pra eu estar me sentindo tão bem assim? Parece que é o brilho vai voltando, né? No mesmo momento que o brilho vai voltando. Fala. E volta mesmo. Eu tava comentando isso com uma amiga minha, que as pessoas, tipo assim, eu sempre andei arrumada, até porque o meio que eu ando exige disso, mas as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. As pessoas que me veem todos os dias, até hoje olham pra mim e falam assim: Nossa, você tá muito linda hoje. E aí você vai se enriquecendo com isso, sabe? Você vai ganhando um outro significado para a vida, né? E essa paz que a Rafa falou é uma coisa assim, você gosta, né? Você está acostumada a viver num relacionamento completamente tóxico, porque você acostuma a viver ali no ruim, porque você já sabe lidar com aquela pessoa, mas é uma paz tão grande. Eu não dormia fazia tempo. E na minha primeira noite que eu saí de casa, eu acordei meio-dia, que eu não me lembro qual foi o dia que isso aconteceu na minha vida. Então, assim, você começa além de se escolher, de começar a te enxergar de uma outra forma, né? O mundo começa a te enxergar de outra forma, as pessoas começam a te enxergar de outra forma, e você vai ganhando, essa força, né? E aí você vai vendo que você não merece estar naquele relacionamento, que você não merece estar com aquela pessoa, que você não merece estar passando por aquilo, né? E aí você vai ganhando uma força que vem é sobrenatural, né? Coisa de Deus que vai te encaminhando para você ir melhorando, né? E curando. E tem uma aula em especial, não vou lembrar agora qual é, que foi para mim foi o ponto-chave. Depois eu posso até mandar para vocês lá da academia emocional que eu fiz com a Rafa. E eu tava assim me sentindo incomodada no dia. Eu ainda tava no relacionamento e para mim ali foi o ponto-chave que eu decidi terminar a relação, né? E aí assisti essa aula da Rafa. Aí entrei assim, do nada, entrei na academia e botei uma aula assim totalmente aleatória, que eu vou fazendo ela por parte, né? E aí entrei numa aula totalmente aleatória. E para mim aquilo ali foi o ponto-chave, assim, que eu disse assim, não, não quero mais, né? Eu preciso me escolher, eu preciso de mim, eu preciso voltar aqui a ser quem eu era. E depois eu até mando lá qual foi a aula que eu dou uma olhada lá na academia. Mas para mim foi o ponto-chave, assim. E a paz é inegociável. É isso, o brilho volta, a sensação de que, cara, a sensação de que você se escolheu, apesar de tudo, é o que dá força. E de verdade, eu acho que foi isso que a gente veio fazer aqui na face da Terra. Tirar tudo aquilo que fizeram eu acreditar sobre mim, separar aquilo que é padrão daquilo que eu acreditava, daquilo que botaram pra cima de mim. Eu limpo isso e vou ficando comigo. Porque essa existência aqui, no final das contas, né? Depois de um tempo de autoconhecimento, tarará, né? Que a gente vai fazer a cura lá com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa ancestralidade, xalala, xalala, essa parte toda que leva uma vida, mas paralelo a isso, o que que vai acontecendo? A gente começa a entender que a gente tem um pai maior e que a nossa vida é sobre eu e o pai maior. Não mais eu, meu pai e minha mãe. Porque apesar de eu ter nascido deles e a gratidão à vida e tudo que veio, não é? E aqueles padrões todos que foi o que me forjou para desenvolver os meus talentos. Na dor, a gente desenvolve talentos e quando a gente cura isso, a gente transforma isso em poder. Esse é o seu superpoder. E qual que é o superpoder das salvadoras? Sensibilidade, intuição, uma capacidade de entender sobre o outro absurda. E qual é a dor profunda dessa pessoa? Ela entende de todo mundo menos dela. A hora que ela entende dela, ela se conecta com ela, a centelha divina que é ela, logo ela se conecta com Deus, o Pai maior dela. E é aqui, minha filha, que o negócio começa a funcionar. Porque aqui você se conecta com um propósito maior. Primeiro que o primeiro propósito que a gente veio fazer aqui, evoluir como ser humano. Voltar para casa, voltar para mim. Gente, ó, dá uma olhada pro mundo do jeito que tá. Tá todo mundo meio fora da casa. Tá todo mundo meio esquisito. Por quê? Porque tá distante de si. E olha só,
Quando você faz uma escolha que é voltar para si, sua vida não tá resolvida. Hum. Só que você fica melhor para resolver o que você tem que resolver. Aí é como a Lili falou, o brilho volta, a gente fica mais bonita, a gente tem mais energia, a gente tem mais vontade de viver, a gente tem mais vitalidade. Cara, quer um sinal de que você tá no caminho certo na sua vida, esse que o Pai Maior te trouxe? É quando você tem vitalidade. Vocês já trabalharam num lugar, ou ainda trabalham, que quase você morre, você vai se arrastando. Já aconteceu isso com vocês ou foi só comigo? Meu Deus, era treva. Eu tô falando de trabalho, mas tem relacionamento também, que a gente se arrasta. Cara, a gente não sabe como a gente consegue dar conta de chegar no fim do dia, a pessoa tá exausta, morta. Eu não tô falando que viver num enorme propósito na sua vida, você não vai cansar, lógico que vai. Mas é diferente. Tem sentido. É isso, sabe? Tem sentido, tem prazer, tem vontade, tem vitalidade. Tem um motivo maior. E eu acho que a única coisa que vai fazer a nossa vida ficar boa. E lembra que vocês entraram aqui na academia, que são 5 pilares, né? A gente fala sobre o eu, a gente fala sobre relação, a gente fala sobre sexualidade, sobre dinheiro e sobre propósito. Deus, que tem a ver com o dinheiro aqui também. Então aqui vocês já começam a entrar num outro lugar que acontece simultaneamente. A Rô tá saindo de um relacionamento que tá doendo, tá reencontrando a criança, ela tá me dizendo aqui que ela ainda pede cura, que tá doendo muito e eu preciso olhar para ela. Esse é o caminho. Ah, eu queria que já tivesse, mas o que eu queria não importa. É o que eu tenho que fazer. Vocês entendem que agora não é mais ficar lá xingando meu pai e minha mãe e tudo que deu errado ou que deu, que sei lá o quê? É tipo assim, agora eu preciso só olhar para isso que eu tenho aqui, para essa quem sou, para as dores que eu tenho, para essa criança que tá doído. Para quê? Para romper e ficar com a parte boa daquilo que doeu. Porque, bicha do céu, tudo aquilo que te doeu te forjou. E o teu superpoder tá ali. Como eu disse já pra Mirva, eu vou usar a Mirva aqui. A Mirva tem um talento maravilhoso, uma sensibilidade aguçadíssima, uma vontade de estudar, que ela tem uma gana por isso, sabe? Agora é confiar em si mesma para dar os próximos passos, para ajudar isso com outras pessoas também. Ela ser a pessoa que faz isso. E acreditar que o superpoder dela também é capaz de transformar o outro. No fim, não importa a profissão que você tenha. É sobre transformar, facilitar a vida de outras pessoas. Só que antes, você teve que facilitar a tua, né? Porque você estava enroscada com as coisas terríveis aí, não tava? Como é que você quer facilitar a vida dos outros se você está dificultando a tua? Você entende a incongruência? Uma parte de você querendo uma coisa e a outra parte indo para o outro lado. Então a congruência gira nesse giro, que é o que a Rô fez. Ela finalmente se escolheu e ela disse: tem uma paz. A ansiedade ficou muito menor. Por quê? Porque ainda que de forma muito doída, ainda que muito estrupiada, quebrada, eu voltei para mim. Eu voltei para casa. E agora vocês entendem a congruência disso tudo? Cara, olha a loucura que é a vida da Salvadora. Ela fez tudo por todo mundo. Até por gente que você nem conhece direito, por gente que você nem conhecia. Por que que você não faz isso por você? A hora que você começa a, a pegar tudo isso para si, porque lembra, né? Máscaras de oxigênio cairão no avião, você tem que vestir primeiro em você. Por que que você não pega essa sua capacidade de sentir, de intuir e usar isso para você primeiro, para organizar a sua vida? Exemplo, a Rô. Agora é a hora dela sair ajudando Deus e o mundo? Pelo amor de Deus. Agora é a hora de você pegar toda a sua energia e canalizar para você,
para transformar o seu dia a dia. G, já respondo ali. Para canalizar o seu dia a dia, a sua perspectiva, a sua visão. Depois, você vai ver o que vai fazer com isso. Porque o que que é um problema das salvadoras também? A gente quer controlar o resultado. A gente quer delimitar o quanto tempo nós vamos chorar. A gente quer delimitar quanto tempo nós vamos ficar ruim. E a gente quer já decidir, no meio do choro, a resolver as coisas. Só pra vocês terem ideia. No meio daquele caos que eu vivi, que vocês sabem, eu queria fazer uma imersão terapêutica. Minhas amigas falaram: você tá louca? Vai resolver tua vida primeiro, menina. O que que você já tá querendo resolver a vida de Deus e o mundo antes de resolver a tua? Sabe aquele choque de realidade? Oh, acorda pra vida. Esse é o padrão. Quer controlar tudo, quer organizar tudo, quer saber de tudo. E aonde nós estamos indo? Pois, ninguém falou que é pra você saber. Você tem coragem de soltar? Talvez a gente esteja nesse momento da vida, porque vocês estão sentindo a vida diferente também? Parece que tá tudo diferente. Que você tá diferente? Tem alguma coisa dentro de você que talvez você não saiba explicar, mas que tá diferente? E agora é o maior convite para soltar, porque é entre você e o teu pai divino. E eu acho que isso é a vida. Parar de querer controlar, canalizar tudo que você tem de potência para si, pro seu bem-estar. Quem tem que estar bem primeiro é você. Então, quando você menos esperar, veja aí, Rô, se vai fazer sentido. Na primeira chance que você tiver, porque o que que acontece com a Salvadora, né? Ela tá lá, vivendo a bad, né? Tá lá na tristeza, né? Como que ela sai da tristeza? Ajudando os outros. Aí ela se sente maravilhosa. Tá no meio do choro lá, mas ela vou fazer um bolo pra receber uma amiga aqui em casa, que tá na bad, pra eu ouvir as bad dela, sabe essas coisas? E ela se sente incrível. Isso é fuga. Vocês estão me entendendo? Essa é ela fugindo daquilo que ela não quer sentir. Então nós vamos ter que dar uma piorada como pessoa, né? Não vai rolar fazer o bolinho no meio da tarde pra ninguém. Para de ser louca. Talvez era você que precisava dar uma dormidinha, sabe? Só. Talvez era você que precisava fazer uma massagem. Era só você que precisava se levar em algum lugar e comer uma coisa gostosa, sei lá. Era só você ir na academia. Ah lá, aprendi com a academia a sentir e me acolher. Sabe? É até a sensação que você está fazendo algo por você. Que diabo é esse que nós estamos pegando tudo que é nosso e entregando para qualquer pessoa? Traz de volta. É aqui que mora o eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não, não, não dá. Não, eu não tô boa. E ó, no fim do ano, quando eu trouxe todas aquelas questões lá, eu disse, eu não dou conta. Eu poderia dar conta? Óbvio, mas é que eu não queria mais dar conta. E vocês não sabem o tamanho do poder que aquilo injetou em mim. De falar assim, não. Deixa eu ler aqui a G. A minha dificuldade ainda é romper ciclos repetitivos e padrões, apesar de ter consciência. G, é exatamente aqui que está o pulo. Porque aqui, imagina esse copo, tá? A compreensão mental, você já tem 5%. E é os 95% que estão mandando na sua vida. E aqui a gente não vai dar para fugir, aqui a gente precisa ir lá para dentro. É por isso que eu tô chamando vocês para ir para quebra. A gente precisa constelar isso daqui. E é o que a gente vai fazer lá. Na quebra, o workshop é a quebra, sábado, dia 25/5, das 9 da manhã às 6 da tarde. A gente vai se despedir do velho. Qual velho? Esse velho que você precisa se despedir. Pode Eu já falar. fiz.
as constelações que tem no curso, eu fiz todas. Eu realmente tenho uma compreensão completa, eu acho, sabe, de tudo. Só que ainda continua, por eu ter a compreensão, né? Graças a Deus, quando eu começo a conversar, né, com alguns homens que eu acho interessante, só dura 2 dias, porque eu já consigo identificar, entendeu? Questão de machismo, de tudo que está relacionado ao que eu já vivi, que eu não quero mais viver e não mereço. Então, assim, eu já dispenso a pessoa e acabou. Só que mesmo assim eu ainda fico, não é possível. Eu ainda continuo atraindo, porque realmente os que eu mais me interesso são sempre o mesmo padrão. E aqui é uma coisa importante de eu te dizer. A gente tem que olhar, chega um momento, né, que a gente vem pro grupo, 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 tem uma hora que a gente precisa olhar individual, porque a profundidade, o buraco é mais embaixo. E apesar da gente ter um buraco em comum, todas nós, não é? Uhum. Tem um buraco que se chama Jerusa, Santos. Você entende? Então, aqui é quando você vai avançando em níveis de consciência. Aqui, nesse lugar que você está falando de relacionamento, você já atingiu um nível de consciência que está lá em cima. Você entende? E que agora é a hora de você ir lá para Entendo, porque dentro. inclusive o curso me ajudou bastante nessa questão, entendeu? De identificar, porque eu não consegui identificar como é que meus pais foram um casal maravilhoso de novela e eu só tinha relacionamento tudo parecido, mas aí eu consegui identificar tudo, porque minha mãe me valorizava muito, aí tem a questão da salvadora que eu me identifiquei completamente, aí já comecei a não querer salvar ninguém, já não quero mais, entendeu? Só que mesmo assim eu preciso realmente quebrar isso aí na minha vida. Exatamente. Que é para onde a gente está indo. Aqui a gente faz as aulas, as compreensões, não é? Lá Uhum. no workshop A Quebra a gente vai constelar e a gente vai para a mentoria, que é em grupo com constelação. Daí para olhar para tudo isso. Rafa, queria avançar no individual. Avança no individual. O que eu estou trazendo para vocês aqui com a maior sinceridade de todas é: existem níveis e chega um momento em que você precisa aprofundar. Rafa, eu tô indo e bato, eu tô indo e bato, eu tô indo e bato. Cara, não fique batendo muito tempo, porque senão a vida não vai para frente. É, porque a sensação que eu tenho é essa, né, assim, não é possível, entendeu? Eu leio, eu faço curso e parece que não tá andando. Tá repetindo para poder eu aprender alguma coisa e cadê, meu Deus, o que é que eu tô aprendendo, entendeu? Eu só tô realmente descartando para nem ter relacionamento com pessoas para repetir, né, o que eu já tive. Mas em compensação também eu não tô tendo relacionamento, né, saudável porque não está aparecendo, entendeu? Isso. E aqui uma coisa importante, tá? É, ai, que a gente vai mudar o script interno e agora a gente vai atrair pessoas melhores. Isso é verdade. Porém, os ruins continuam vindo por um tempo. Vocês estão me entendendo? É tipo assim, Aham. você vira lá um poste de luz. Vai vir os pernilongos, vai vir os percevejos, vai vir as maritagas, sei lá, vai vir um monte de coisa. Sim, E é você que vai claro. saber, tem que saber escolher. Vai fazer uma escolha errada. Até que vai chegar a hora que os Jurandir não vão ter mais tanta coragem, porque você finalmente saiu da frequência. Só que a frequência não é a. Tipo assim, do dia pra noite, nossa, Então, agora virou uma rainha da Inglaterra. Não, não, não acontece isso. É o mas é porque assim, processo. eu tô 9 meses solteira. E aí eu terminei e comecei a fazer academia, no caso, né? E aí comecei a realmente me jogar nessa questão de autoconhecimento, focar mais, né? Mudei, Ave Maria, muita coisa na minha vida. É tanto que assim, eu tô realmente muito bem, amo meu trabalho, enfim. Só que realmente as pessoas que eu me atraio mais é sempre o mesmo padrão, entendeu? É você entrar no aplicativo, no caso, conversar com 10 pessoas e aquela uma que te atraiu, entendeu? Você acaba descobrindo que é, entendeu? Machista, controlador, ciumento, que é o meu caso, né? Isso. Aí você fala, não é possível, tem milhões de pessoas aqui, meu Deus do céu, e eu me interesso justamente por essa, Que daí tem entendeu? aquele cheirinho de testosterona, né? Aquele cheirinho de que é É, mais macho que eu, sabe isso? Que tem a uhum, ver com eu ainda exatamente. não sei receber direito.
sabe? E que num primeiro momento parece que, mas aqui tem uma mulher que ainda está aprendendo a receber, que ainda está num modus operandi de sobrevivência. É claro que a testosterona que a gente quer um homem mais homem que nós. Um fato, né? Especialmente essa senadora, que a bicha dá conta de tudo. Pega um cara lá que fica meia hora para resolver um papel, pelo amor de Deus. Sai fora daqui. Mas esse lugar de eu posso, mas é que agora eu não quero. E aqui vocês anotem isso no rodapé mental. A santa paciência que Salvadora não tem. Olha lá. Salvadora não tem paciência. Que ela faz a coisa assim, ó, vapt-vupt. Falei isso com as minhas amigas, a gente viajou esse final de semana, fomos para Maceió. E eu totalmente sem paciência, que elas também saíram E até isso a gente acaba virando uma cadeia, porque você sai do relacionamento e quem tá do seu lado que também tá no relacionamento ruim também cria força, então ficou tudo solteiro na mesma época. E aí eu falava isso, aí quando a gente vai, pô, Liliana, você não dá uma chance. Eu falei, gente, eu não tenho paciência, eu não tenho mais paciência. Isso. Aí você tá entendendo qual a fase do jogo que ali ele tá? Cara, não se iluda que vai aparecer um deus, o grego, e que vai chegar e que vai se encaixar perfeitamente, que vai falar as coisas. Não tem isso. Não tem. A vida é a carralha de uma forja. E vai ser uma adequação de encaixe. Porra, a Lili tá vindo com um monte de trolha que ela viveu, certo? Tá impaciente. Tá lá, com um monte de coisa que ela já aprendeu, mas que assim, ai, o outro tá vindo com um monte de coisa também. E eles acabaram de se conhecer. Vai arrumar umas coisas meio nada a ver, um desencontro. Qual que é o ponto do meio? Primeiro, eu curti o cara. Pelo amor de Deus, ficar com um cara que você não curtiu também é uma tristeza, né? Vamos combinar. Você curtiu o cara, mas você vai ter desafio do começo ao fim. O jeito que você se relaciona no começo, ai, pode ser que venha um cara que veio incrível, que tem aquela história maravilhosa, não sei o que lá. Pra mim, a história maravilhosa, ela só foi contada de um jeito maravilhoso. Então, vamos parar de pirar? Se eu tô sem paciência eu não tô dando conta. Tipo, se o cara vem e faz as coisas certinho ou não quero, temos uma pessoa indisponível no mercado. Tá entendendo? Porque eu não tô do jeitinho feminina, xalala. Eu dei um puta de um passo. No caso de Lily, no caso, né, ela terminou recente, então realmente, né, tem uma fase que você fica impaciente. Eu demorei e me deu tempo, né, de me curar com a academia, de passar pelo luto que eu nunca tinha passado no em relacionamentos anteriores. Eu saí engatando, igual o Rafa falou uma vez aí. Então, assim, eu ia pra festa, eu ia viajar, eu ia, entendeu? Eu não queria saber de ficar Yes! de ter que pensar, parar, não. Aí, com esse último, que foi há 9 meses atrás, aí eu parei. E aí eu estou na fase já que eu tenho paciência para quê? Eu faço eu falo que é um processo seletivo, né? Que aí você pega o currículo, analisa, aí vê se é direitinho. Não, não quero esse. Entendeu? Eu estou nesse processo aí. Aí nesse processo aí é que as seleções É isso. É muito, precisam ser melhoradas. é muito isso. E daí, aqui a gente entende algo. Vem comigo, Gê, nessa. Então, saí de um relacionamento, tô vivendo aquela parte, tô impaciente. Eu tô indisponível. Preciso fazer alguma coisa aqui agora? Não. Tipo assim, essa sou eu agora. É. É isso. Ou o cara vai vir, vai fazer tudo certinho, ou. E mesmo se ele fizer, talvez não vai rolar nada. E tá tudo Daí certo, já eu até tô que na fase chega. de, eu Agora eu tô tô na na fase de fase da querer análise do resolver. currículo, e aqui é uma parte É. importante da vida. Se eu ainda estou me sentindo atraída por esse tipo de pessoa, é porque eu ainda estou aqui um pouco presa nesse negócio. Se eu estou presa aqui nesse negócio, é porque eu tenho que aprender coisas. Vem comigo. Se eu tenho que aprender coisas e tô ficando afim desse tipo de coisa, vem do lado de cá, o cara também tá afim de mim, é porque ele também tem que aprender coisas. Qual vai ser o cara bom, então? O cara que tá afim.
de atravessar isso. Você entende aqui? O cara que a conversa vai desenrolar no sentido de que ele consegue ao menos, pelo menos, ouvir sobre os próprios defeitos. Ouvir sobre aquilo que você está levando para outra pessoa. Cara, tá todo mundo no processo. Qual que Mas vai eu ser quero o processo cara? diferente, Rafa. Eu quero processo diferente. Processo Eu quero um homem diferente. Um homem que que já deixa a vai estar toalha mais molhada em afim. cima da cama, entendeu? Que faz xixi no vaso. Eu quero esse homem aí, entendeu? Eu não quero mais os mesmos problemas que eu já enfrentei. Eu quero os problemas mais leves, mais suaves, entendeu? Isso. E é a seleção. Como que eu vou selecionar? O cara que, apesar de estar ali, ele tá afim de ser diferente. Isso você percebe como? Quando você está conhecendo o cara. Quais são os sonhos do cara, os desejos do cara, a pegada do cara frente à vida. O cara mó Hum. na zona de conforto. Trabalha das 8 às 6, não busca mais nada, não gosta de terapia, não quer saber de nada, fia, corre. Sai correndo. Esse vai mijar de pé, vai mijar na pia, vai secar a rola na toalha, vai ser uma desgraça. Agora, você entende que é sobre a forma que ele enxerga a vida? Porque, na verdade, Gê, o que mudou em você é a forma que você enxerga a vida. Você não quer mais um negocinho aqui. Você quer uma pegada de transformação, de que a vida vai ser boa e que se ela atravancar, nós vamos resolver. Rápido ainda É, por cima. Porque eu também não é, tenho a santa paciência. a gente fica mais seletiva, né? Exatamente. Deixa eu só ver aqui, a Rô. Então, tô meio diferente. Quero deixar todas com suas decisões e preciso acreditar que Deus vai ajustar. Preciso acreditar que Deus vai ajustar, mas nós temos que fazer nossa parte. Sem nossa parte, eu vou rezar o dia inteiro. Não adianta. A gente tem que fazer a nossa parte, né? É, ouvir e querer mudar com a gente, como a gente quer mudar. Exatamente. Enquanto isso, nos amar, amar, amar. Isso que preciso focar agora. Exatamente. E aí bom, curti esse cara. Gente, vem comigo, tá? Vocês sabem que eu sou a skin the game, né? Eu tô na vida, eu vou viver. Gostei de um caba? Eu não tô falando que você tem que ir lá se estrupiar, mas é que eu uso, no melhor sentido da palavra, se eu fiquei afim desse cara, tem uma lição aqui pra mim. Eu vou lá ver qual que é. Deixa eu ver qual que é. Aí eu vou ver se eu vou embarcar ou não. O Jerusa já tá ali, velho, tá claro. Fia, você já tem que ir pro. Vem, agenda sua constelação comigo aqui. Manda mensagem individual ali que a gente agenda. Você entende? Chega uma hora que você tá batendo no muro, não tem o que fazer. Agora, não sei ainda, tipo a Lili. Tô aqui, mãe, paciente, deixa eu ir lá ver. É ali que tá a cereja, é ali que tá a maçaneta para a próxima que você vai ter que girar para abrir a porta. Tá escondido nas pessoas, tá escondido nas relações. Então, a gente tem que viver. Tô a fim de chorar. Vai viver, vai chorar. Tô indisponível, tô chato, não sei o que lá. Eu tô. Minhas amigas ficaram bravas comigo. Nunca vi a Rafaela desse jeito, pelo amor de Deus, quer não sei o que lá. Eu falei, gente, me deixa. Tô esquisita mesmo. Nunca me vi desse jeito. Até que teve um dia que eu senti que eu voltei. Dela ela voltou mesmo. Agora eu tô vendo. Mas voltou diferente. Seja bem-vindo. Nós estamos tudo descobrindo quem é a nova Rafaela. Estamos tudo descobrindo quem é a nova Lili. Estamos descobrindo. E eu acho que esse é o rolê. Ter a coragem de ser o que você está dando conta de ser naquele dia. Só. Não é para você tentar mais nada no dia. É só isso que é para você fazer. Esse é o tijolinho do dia. Outro dia eu atendi uma cliente aqui e ela tem todas as questões de relacionamento e tem o trabalho dela também, e ela tá toda travada no trabalho, não sei o que lá, que eu preciso desenvolver uma identidade nova para conseguir fazer o meu trabalho, não sei o que lá. Eu falei, que identidade nova? É muito legal você ter a ideia de que aquilo que tem que ser, que vai dar certo na sua vida. Eita, que a luz estourou. Mas será que a identidade que você
que você tem que ser hoje é a que você dá conta? É essa aqui? Imagina se eu tivesse mentindo sobre a minha história no meu Instagram aqui pra vocês. Ah, essa sou eu. E nessa sendo eu, um monte de gente se identifica. Por quê? Porque sou autêntica, coragem de ser eu. E isso é libertador. Dar conta de ser o que você tá dando conta hoje. Gente, às vezes nós estamos com cu, não estamos? Hoje eu acordei, olha, virada no giraia. Ontem eu podia conquistar a América. Hoje, nada. É isso que nós temos. Eu vou fazer o que dá dentro disso aqui que eu tenho para oferecer. Vou largar os bets e falar, não, eu fiz cumprir tudo que eu tinha para cumprir. Inclusive, senti que eu tô de parabéns. No fim do dia, não é o que a gente quer sentir? Cara, quando a gente tem coragem de ser, porque tem coisas que são muito maiores que nós e que a gente nunca vai entender. Se eu for parar pra pensar, não faz nenhum sentido ontem eu ter acordado incrível, ou dormir a mesma quantidade de horas, tudo normal. E hoje eu acordar um cu. Essa é a vida da mulher, não é? Que tem lá a Lua, as TPM, os negócios, se a gente for pensar a nível maior, a astrologia, tem os retrógrados, tem a ressonância Schumann, tem um monte de coisa que a gente não sabe, não faz ideia. Vai saber se te recebeu uma visita de noite que eu nem fiquei sabendo. Tá entendendo? Então é meio que a gente para de questionar um pouco, porque a gente não vai ter as respostas. A controladora quer resposta. Imagina se você fica o dia inteiro bugada, porque eu já fiz isso. Por que é que eu acordei desse jeito? E aí a gente quer caçar pelo em ovo. Por que é que eu estou desse jeito? Será que a gente não podia só. Eu tô assim? Não tem umas épocas que a gente quer se recolher e não quer saber de nada nem ninguém? Que tem aquele dia que não importa, que você não vai sair de casa, você não quer. E tem dia que você tá assim, tem isso. Respeita esse dia. Cara, era pra gente só fazer isso. Respeitar a natureza em nós. Só que aí vem o mundo, a Matrix, e propõe que a gente siga um plano, não é? Que a gente tem que trabalhar das 8 às 6 certinho, que naquele tempo a gente tem que funcionar e que não sei... Velho, tem dia que a gente não tá funcionando. Aí você pode se perguntar, vou perguntar algo aqui e quero que vocês reflitam sobre isso. Qual é o seu momento do dia mais potente? Em geral, você tá com mais tesão também. Qual momento de dia você tá mais criativa, mais poderosa? Você se sente mais forte? De manhã, eu sou extremamente criativo, cabeça limpa. Puta, às vezes eu acordo com a ideia. Então eu tive que dar uma reformulada na minha vida. Nesse momento que eu tô extremamente, eu não vou treinar e gastar minha energia com treino. Eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu vou treinar, mas não é todo dia. Meu horário de pico, 2 horas da tarde. E ó que louco. Se você olhar na história da sua vida, eu não gosto de dormir de dia. Tem gente que ama dormir de dia. Se você buscar na história da sua vida, estava refletindo sobre isso outro dia, eu vou trazer e jogar aqui para você. Na época de escola, eu ia para a escola de manhã, voltava, almoçava, 2 da tarde, eu ia treinar todos os dias. Eu treinava vôlei, das 2 às 4. Então, esse era o horário que eu aprendi, o meu corpo aprendeu a ser potente. Quando eu vou viajar para Planaltina, cidade da minha família, depois do almoço, 100% da minha família vai dormir, só eu fico acordada. Eu tô potente, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer alguma coisa, mas tá todo mundo dormindo. Então, sabe que é você descobrir a natureza em você? Você vai descobrir que hora que você tá mais ociosa, que você tá lá no Reels, né? Assim?
Essa hora provavelmente é a hora que você sente um vazio. De alguma coisa tá acontecendo. Que é a hora que você poderia viver um tédio, porque no passado não tinha celular, a gente vivia tédio, né? A gente tinha que aprender a viver um tédio. Você tá se cuidando para você viver o tédio também? Quem é você? Como que você funciona? Você imagina agora, né? A G, a Lília, a Mívia também, eu também. Tô aqui, podendo entrar num relacionamento. Se eu sei mais sobre mim, isso vai facilitar minha vida? E naturalmente a do outro também? O que que tem de bom em mim? Que horas que são as minhas horas? Porque eu imagino que vocês queiram grandes coisas da vida de vocês. Que horas que você vai se dedicar a isso? Não vai ser todo dia a mesma coisa. Assim como na academia, né? Tem dia que você pega 50 quilos, no outro dia você pega 10 e quase morre. Eu hoje tava assim, ó. Sabe aqueles desenhos quando leva uma cacetada na cabeça e fica os pintinhos assim? Na cabeça? Eu tava assim, tontinha. Mas ontem, minha filha, eu tava. Será que não era só isso? As indígenas, quem tem ancestralidade indígena? Pelo amor de Deus, as mulheres sabem tudo da vida. Tá na época de menstruar, elas não trabalham. Elas ficam dentro de uma oca e são servidas. Entende que a gente tá voltando pra casa? Quem sou eu hoje? O que que a Rô dá conta hoje? E essa é a nossa única tarefa. Mó paz isso. Porque no fim das contas, a vida é sobre como a gente se sente. A gente quer se sentir bem num relacionamento, a gente quer se sentir bem sozinha, a gente quer se sentir bem no nosso trabalho, a gente quer se sentir bem. E aí, parabéns! A Gê me falou agora que tá se sentindo bem num monte de lugar. Puta que pariu! Não esqueça de falar, nossa, que foda isso. Porque o que você sente, no passado talvez você não sentisse, e tem gente dando uma perna para poder sentir isso também. Às vezes a gente esquece do quanto a gente já avançou e conquistou. E fica focada também só naquilo que tá faltando. E aqui acende uma luz. Quando a gente foca só naquilo que tá faltando, quando a gente tá vivendo um relacionamento e tá só conseguindo ver o que tá travando, talvez não é nem a trava, é a escassez. Eu tô sempre olhando pra falta. Aí é outro rolê, que é maior do que esse rolê, mas que tá acontecendo no mesmo giro, tá entendendo? Aquele rolê tá acontecendo, mas tem um outro maior ainda em volta. Eu tô tão obcecada em ajustar tudo que às vezes eu só tenho que soltar o controle aqui e deixa eu olhar o copo mais cheio. Não tô falando que isso vai resolver tudo, mas isso resolve uma boa parte. E esse vem sendo um movimento que eu venho fazendo todo santo dia. Hoje, eu tive uma reunião à tarde, a qual eu desejei muito, por muito tempo, que eu tivesse a consciência que eu tive hoje. E assim que eu terminei a reunião de hoje, eu pensei, mandei uma mensagem para uma outra pessoa e falei, pensei, nossa, mano, isso aqui já devia estar resolvido, isso aqui já era para fazer tempo que tinha que estar pronto. Porra, mas eu passei meses, quiçá anos, querendo exatamente isso. E a hora que eu conquisto, eu vou olhar para um negócio que tá faltando? Entende aonde chega a escassez? E aí, no mesmo momento, eu, tipo, velho, pelo amor de Deus. Falei em voz alta. Que foda, minha filha, você chegou. Você chegou falando desse nível? Nem era, você nem sabia desse negócio aí, agora você tá falando de igual para igual com essa galera?
por trás ainda rola internamente uma comparação, onde você já devia estar. Quem falou que você devia estar? Provavelmente nossa mãe, né? Tá entendendo que a gente volta para aquele lugar e se comporta como uma criança frente à vida, quando na verdade não era para ter nada disso acontecendo? Que era pra gente falar pra gente, porra, nós não estamos mandando bem. Esse é o ritmo que a gente dá conta. E quanto mais assim você pensar, mais acelerado fica o ritmo da vida, porque você entrou numa espiral positiva e não negativa. E, cara, todo dia, você vai ter que fazer essa escolha. Todo dia. Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Nossa, minha cabeça pensa várias vezes nisso. Sexta-feira eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. Fiz pelos outros. Vocês conhecem isso aí, né? Vamos lá, pelos outros. Eu não queria. Quando eu tava lá, minha cabeça pensava assim, efeito borboleta. E se eu tivesse feito outra escolha, eu estaria em outro lugar. Como eu estaria me sentindo naquele outro lugar? Tudo é possível. Todas as realidades são possíveis. É você que vai escolher a realidade que você vai viver, não é? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Sim? Ah, Oi. oi menina, boa Oi. noite. Fiquei calada aqui que cheguei tarde. Uma coisa que eu percebi, assim, porque a gente fala muito de relacionamento conjugal, né? Com- do marido, do namorado, enfim. Passei dessa fase do luto, já arrumei outro, já tô aqui vivendo, já tô vivendo as lutas com ele, né? Tô nessa parte. Quem veio do iniciozinho, porque eu tô do iniciozinho, né? Eu já passei por muita coisa. Agora, o que eu percebi é que eu, esse final de semana eu parei para pensar, minha filha, chama fulana, chama sua amiga, chama não sei quem, mudei, né, vendi a casa, comprei uma casa com piscina, uma casa boa, de fazer reunião, essas coisas. Eu falei, não quero, eu tô só, tô mais sozinha, tô vivendo mais isolada, assim. Eu acho que nessa construção que eu vim fazendo da minha vida de fazedora, eu atraí muitas pessoas que se penduravam em mim, inclusive amizade, sabe? E hoje eu tô sofrendo as consequências disso, assim, brutalmente. Não insatisfatoriamente, eu tô satisfeita. A solitude tá gostosa de viver. Porque não, o nosso cônjuge nem sempre vai ser, né? Essa pessoa que vai completar. Nada troca uma amiga, né? Mas eu, por exemplo, eu tinha amigas fiéis, assim, amizade de tipo 20 anos. Só que eu fui 20 anos a fazedora na vida daquela amiga também. E eu percebi que não é um relacionamento que não me fazia bem. Que eu só dava. Eu dava, eu dava, eu dava. Eu fiz assim, ó, não vou dar mais. Uns 6 meses atrás eu comecei com isso. Não vou dar mais. Eu também quero receber dessa troca e eu percebi que essas pessoas se afastaram. Isso é triste ao mesmo tempo para elas, que eu fico pensando, né? Eu não. Eu tô ótimo que eu acordei. Mas eu passei num estágio assim de chorar, de falar, ai meu Deus, agora eu tô sozinha, eu não tenho amiga. E aí eu falei, hoje eu paro e falo, "Oxe, meu amigo é Deus, eu tô aqui, tô de boa." Mas é um processo que a gente passa também, né? Não é só Foi a muito bom você ter pessoa que falado tá. isso, Paty, porque eu vou te trazer uma perspectiva, tá? Eu passei exatamente pela mesma coisa. Exatamente pela mesma coisa. E eu primeiro fiquei chateado, depois eu falei, foda-se, eu vou ficar na minha. E depois eu entendi que aqui, a gente, né, no começo, não sei se você estava, mas era sobre escolher. Eu entendi uma coisa muito importante. Eu, você e vocês todos que estão aqui, a gente tem um superpoder. As salvadoras têm um superpoder. A gente tem um poder de influência. Não é, irmão? Não é mesmo? A gente, quando quer um negocinho, minha filha, a gente faz o diabo e acontece. A gente consegue te chamar 15 tipos de amiga de cada lugar e fazer o forrobodó acontecer. Quando eu entendi que esse era o meu talento, o meu superpoder, e que eu não podia cobrar isso delas, para além delas se grudarem e quererem não sei o que lá de mim, eu entendi, depois de chorar e depois de me afastar, depois disso tudo, que eu amo elas. Só que elas não têm o mesmo superpoder que eu. E que quando eu
acho legal, eu chamo. E que ainda que vai virar uma relação onde eu chamo, eu vou criar um roteiro, uma forma, porque eu sou a criadora da minha vida, não é? Eu vou criar uma forma delas não só receberem, elas também vão fazer. Então, por exemplo, se elas vêm na minha casa, elas vão ajudar a cozinhar, elas vão ajudar a limpar, elas vão ajudar. Alguma coisa elas vão ter que ajudar. Então, quando eu entendi isso, Paty, mudou tudo, absolutamente tudo. E elas mesmas me disseram, Rafa, você tem uma coisa que não dá para explicar. Essa é você. Paty, você tem uma coisa que não dá para explicar. Essa é você. Você tá entendendo a bicha foda que você é? Você acabou de meter um duplo twist carpado na sua própria vida. Talvez as suas amigas não tenham tido o mesmo culhão e a mesma força de fazer isso. Você e eu não somos melhores que elas, nem um pouco. Só que o rolê delas é outro. Talvez numa conversa, Paty, você vai ser aquela que vai peitar. Talvez a outra vai ser aquela que vai só acolher e passar a mão na cabeça. Você entende que essa também tem um motivo para estar? Então, quando eu comecei a tomar a decisão, e aí sim, tem amigas que elas estão mais longe, que eu não chamei e não vou chamar. Eu amo elas, mas não. Na vibe que eu tô agora, eu tô afim dessas daqui. E eu faço o rolê. E o melhor, eu vou falar aqui as metidas, né? O rolê sai do jeitinho que eu quero, minhas filhas. Olha que coisa boa. Usa seu poder, Paty. Não fique encolhendo ele. Isso é seu. Não cobre isso delas. Elas não têm esse poder. Você tem. Isso é seu. E você não vai se esconder. Uma amizade de 20 anos? Você tá louca. Você pode ter certeza que ela provavelmente ela é mais carinhosa, ela vai passar a mão na cabeça, ela vai passar um pano mais que você. Ela é diferente de você. Ela é bem diferente de você, não é? Sim, é exatamente isso mesmo. Eu não sei se me deu foi tipo uma preguiça ou se eu tava precisando, enfim, É, tô é a nesse time fase. de. É a É. fase. Porra, que merda! Oh, o marido dela me ligou e falou, cara, cadê você? Essa Você mulher tá. tá sentindo, tá doida aqui, tá achando que fez alguma coisa. Eu falei, não, pô, tô só. Eu tô de boa, tô vivendo minha vida aqui, tô. E isso é incrível. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com você lá o tempo todo. Só que agora elas estão desacostumando. Normal, aconteceu comigo também. E quando eu falo, gente, não vou, não adianta chorar, não vou. Ninguém fica mais me rateando, eu enchendo meu saco. Eu não vou. Se eu falar que eu vou, vou. Ah, hoje eu não estou no clima. Ninguém vai ficar me infernizando, porque eu sempre estava no clima, mesmo quando eu não estava. Entende? Agora eu estou me escolhendo, e agora me escolhendo, eu quero você perto de mim. E eu vou respeitar você do jeito que você é. E se a gente leva isso para as relações, cara, o seu marido, o seu homem, a sua amiga, não tem o mesmo talento que você. E é bom que essa pessoa também não espere o mesmo talento que ela seu. Por exemplo, eu tenho, é a prima, Sibeli. Vocês seguem meu Instagram aí, vocês sabem ela. Ela nunca vai falar pra você alguma coisa que vai te deixar mal. Mas a Rafaelinha aqui vai. Tá entendendo? E a gente consegue conviver e entender que é assim. E que se eu precisar de uma opinião sincera, um tapa na cara, é pra ela que eu vou ligar? Não, mas eu vou ligar pra outra, que eu falo meia palavra, ela vai cagar. Você tá mandando. Você tá me entendendo? Você sabe o que você pode esperar daquela pessoa. E aí, olha que melhor ainda, Paty. O dia que você tá precisando de alguma coisa, você liga pra aquela amiga que você tá precisando daquilo. Se um dia você tá precisando de um carinho, minha filha, chama ela. Abre um vinho.
fala lá umas coisas, ela vai passar um pano veiaco pra você. E naquele dia você só precisava de carinho mesmo. Você não vai ser uma preguiça, entende? Às vezes a gente. Rafa, Oi. isso aí é extremamente importante, porque assim, né? Eu acho que é essencial na vida, a amizade. Eu entendo completamente, Patrícia, o que você falou. E assim, é importante amizades verdadeiras, pessoas que conheçam você, no caso, do jeito que você é, porque vai acrescentar na sua vida. Eu acho que a amizade é para agregar, para ser rede de apoio quando a gente mais precisa, e cada uma pode ter um objetivo diferente. Eu, graças a Deus, eu tenho amigas de verdade, sinceras, amigas que eu posso contar, que a Rafa falou aí, que você liga e vai te dar um tapa na cara quando você precisa do tapa, aquela outra que vai te acolher. Então, assim, eu acho, né, que você tem que aproveitar realmente sua solitude, mas as amizades são fundamentais na vida, porque existem vários momentos que a gente vai precisar e a gente ser de verdade na amizade, né? Você ser completamente você e você escolher as amizades assim como a gente escolhe os relacionamentos, né? A gente escolhe achando que é o melhor, da melhor forma. E aí, aqui tá o segredo. Segredo da vida. Deixa as pessoas serem quem são. Sim, com certeza, completamente. Para de querer mudar. Eu Deixa. já passei dessa fase aí de querer Ela mudar, não sabe? vai fazer o robodó. Não, essa é você, Paty. É, cada um é de um jeito. E aí cada um é o que consegue ser e tá tudo ótimo, maravilhoso. E qual foi a merda que nós fizemos nas relações? Porque na amizade é mais fácil, porque vai cada um para um lado, né? No relacionamento, a gente foi lá e pegou o homem, que era de um jeito, mas a gente não aceitou e queria fazer ele ser outro. Aí agora, nas relações, que é sempre depois, a gente fala, mas eu queria que ela fosse outro, ficou puta, mas ela não é. Minha filha, sou eu que tenho 200 mil seguidores, o poder da influência é meu, faço o diabo que eu quiser, meu filho. Eu abro as portas, fui na Alemanha, falei, abre esse troço aqui e abriram. Essa sou eu. Essa é você, Paty. Ela é outra. Põe ela lá no lugar dela, ela vai ficar felizona. E é só assim. E vocês sabem o que esperar de mim. Se um dia você estiver precisando levar um carinho, tá? Eu acho que eu dou um carinho também, mas vai vir com a verdade. Se um dia você não quiser ver algo, você não vai abrir meu Instagram. Porque tem dia que a gente não quer verdade, né? Eu também sigo as pessoas que falam as verdades. Falam, hoje não, filha. Hoje eu não vou ver isso aqui, não. Eu sou a dona da minha vida. E hoje vai ter acesso a mim quem hoje está fazendo sentido. E, cara, tá de boa também quando a gente quer se recolher, porque às vezes a gente tá recolhida. Eu não quero falar com ninguém. Meu celular tá lá, daquele jeito. E é isso. Porque essa gente, eu acho que eu entrei tão profundamente nesse processo, assim, que até para fazer as coisas eu tô assim, não, ó, peraí, deixa eu calcular aqui. Esse negócio, né, de ter o poder até do tempo que as coisas vão acontecer. Eu, no meu relacionamento agora, tô com um homem que, cara, o cara troca o chuveiro, o cara troca a lâmpada, ele monta e desmonta. Meu irmão, vocês não têm noção. Não, vocês sabem como é difícil isso? Outro dia eu subi para tocar uma lâmpada e ele falou, não é possível. Você vai acabar com a minha raça, vai subir e você vai trocar assim. Desce daí. Aí eu falei, cara, meu Deus. Mas é muito difícil a gente mudar, né? É muito difícil. Você procura, aí você acha, aí você vai lá e. Aí eu tô nessa, assim, de. Ele tá me, né? Eu tô aprendendo, tô tentando ser mulherzinha, mas nossa, vocês não têm Mano, noção. é isso. Eu não É precisei tudo. trocar o chuveiro, cara. Sabe? Assim, Aham. E é isso. É isso. Eu posso fazer. Bicha, a Salvadora pode o que ela quiser. Mas é que agora eu escolho não fazer. Eu escolho que esse homem se sinta incrível. Na verdade, eu escolho me sentir maravilhosa e nem ter que pensar nisso. Sabe o que eu faço, Paty, para não me meter? Porque eu sou aquelas metidas, não sei fazer porra nenhuma, mas eu quero dar um pitaco. Sabe isso?
No meu caso, estou solteira, né? Quem veio montar as coisas é meu pai. E meu pai monta as coisas no ritmo dele, do jeito dele. Mas vai me dando um negócio. A um negócio, o que que eu faço? Eu vou pro mais longe que eu posso possível. Pra eu não ver. Porque se eu ficar do lado, vai me irritar. Por que que não faz isso? Aquele lá, aquele lá. Eu ainda consigo, mas eu vou me irritando por dentro. Eu não quero me irritar. Então eu, ó, vou no mercado, então. Entende assim? É isso. Aí ele vem. Última coisa pra falar pra gente finalizar essa aula. Ele vem e fala assim, ele furando as paredes, né? Filha, vou te ensinar sobre as brocas da furadeira. Essas que tem um negócio assim, elas furam concreto. Essas outras só não sei o que lá. Eu falei, pai, eu não quero saber. Eu não quero saber porque eu não vou fazer um furo na parede. Isso é coisa de homem. Mas é que se você quiser, eu não vou fazer um furo na parede. Ou eu vou ligar para você, ou eu vou ter um homem, ou eu vou pagar para alguém fazer. Eu não vou fazer. E aí ele insistiu, insistiu, encheu o meu saco. Falei, puta que pariu dele. Fica aqui que eu quero te ensinar. Daí eu falei, tá entendendo por que eu virei um homem na vida, pai? Eu sei que você queria me ensinar a me virar sozinha. Eu aprendi. Obrigada. Mas agora eu tô velha já, eu não quero aprender. Pois ele falou das brocas tudo. E mesmo sem querer, eu aprendi esse caralho. Da caralho da broca que fura concreto. É de lá que vem a, a nossa dor e o nosso talento também. Eu fui ensinada a fazer coisas de homem. Você também foi, porque tá lá pendurado, vamos aí, vai indo, faz os fios, vai. Daí nós tiramos os homens da capacidade de ser homem. E agora nós estamos que tá dar ré no quibe, né? Nós estamos tudo dando ré no quibe. Mas você imagina que numa casa com filhos e filhas, leva um menino para aprender a fazer isso. Para quando ele se relacionar com alguém, ele ser proativo igual o namorado da Paty. Pelo amor de Deus. Aí não a menina. Ah, é machismo. Não, não é. Não é. Assim como nós temos aptidões para sensibilidades e terapias, não é? E profundidades, eles têm aptidões para outras coisas. Eu não vou me meter lá, ele não se mete aqui e vai todo mundo ser feliz. Eu acho que essa aula, o nome dela é a capacidade de admitir de ser você. Capacidade de ser você. Dar conta de ser você. Incrível essa aula. Amei. Vou mandar lá no grupo o link do quem tiver pronto para ir dia 25/5 lá pra quebra, o workshop que a gente vai constelar o dia inteiro. Bora. Sensacional. Seremos nós e é isso. Custe o que custar, Rô. Você já deu um puta de um passo. Parabéns pelo passo que você deu. Agora tenha coragem de ser e atravessar o pântano que Rosane é. Tá todo mundo atravessando o seu próprio pântano. Eu o meu, vocês o de vocês e simbora. É isso que a gente tem. Beijos. Falamos mais no grupo. Tchau!